Esse é o 100º vídeo do canal. E ao mesmo tempo batemos 600 mil inscritos. Pois é, e eu agradeço a vocês. O MK vai explicar como é que faz pra pintar as artes dele, inclusive essa daqui. E se você tá confuso com essa arte porque viu outra versão dela, eu fiz um anúncio no Twitter explicando como que eu tô separando uma galera matura pra lá por causa de um comentário besta que eu recebo aqui. Então se tu tiver maturidade e quiser ler lá o motivo dessa treta, e no caso já seguir também pra separar você que quer estudar do pessoal que é mais jovem ou que não se aprofunda tanto. Vamos começar por sketch ou line art. Isso vai ser por gosto próprio e eu já vou te explicar o porquê. Nesse vídeo, o foco não é falar sobre o desenho em si, então a única dica que eu vou dar para sua sketch é que ela seja polida o suficiente para poder pintar. Ou seja, não tenha tantos rabiscos ao ponto de você não entender nada e se perder no desenho. Mas se você faz line art, primeiro meus pêsames pelo seu pulso e segundo que para pintar vai ser um pouco mais fácil. Mas em geral, isso vai muito pro gosto próprio. Ainda assim, eu recomendo, aconselho fortemente que você entenda os fundamentos da linha. A propósito, existem artistas que já são mais experientes que conseguem rabiscar muito e entender o que estão fazendo, então o rabisco deles servem como line. Mas isso vem com experiência. Agora a gente vai começar a falar de cor, e vamos começar pelas cores bases. Sabe quando tu termina o desenho e acha que as cores não estão combinando? Então, para evitar isso é bom você escolher as cores iniciais que criam um tom harmônico no final da arte. Assim, depois que você tiver detalhado tudo, o resultado fica bonito e você não precisa ficar mexendo em um monte de coisa para arrumar. As cores bases são realmente uma base para você fazer uma boa pintura, então é essencial que você saiba escolher as cores para poder passar a ideia que você tem para o seu personagem ou composição. Para isso eu vou separar em 3 tópicos. O primeiro tópico é não use 100% preto ou 100% branco, já que se você quiser fazer uma sombra em uma área, não tem como escurecer mais que o preto máximo. E para luz é a mesma coisa, não tem como deixar mais claro algo 100% branco. Aconselho dar um pequeno espaço entre essas cores. O segundo tópico é a cor de pele. Antes de tudo, eu vou usar a Color Wheel quadrada, ou seja, a roda de cores quadrada. Você pode mudar aí no seu programa se ela tiver diferente, ou se basear na minha, mas continuar usando o modelo que você gosta. A área marcada na tela é onde eu pego os tons de pele base para as minhas artes, entre o vermelho e o amarelo. Tons de pele escura eu pego do meio para baixo, indo mais pro vermelho, enquanto tons de pele clara eu pego do meio para cima, puxando mais pro amarelo. Mas se sei lá, você quer fazer um personagem com uma cor diferente, tipo azul, é o mesmo esquema que basicamente eu vou explicar agora, se liga. A cor base eu pego dentro desse pequeno retângulo que tá na tela. Normalmente light skin eu puxo tudo para cima, mas notem que eu não chego no branco 100%. E na dark skin eu defino esse mesmo retângulo, porém no meio do quadrado de cores. Essa ideia eu aprendi com a arte de uma escrita enquanto observava os tons que ela usava. Agora que a gente já tem a cor base, vamos para a sombra. Para a sombra da pele, independente se for escura ou clara, eu sempre vou puxar mais pro tom de vermelho. Em seguida, eu saturo esse tom um pouco mais, puxando ele para a direita. Assim não fica com aquela sombra cinza e feia que dá um aspecto sujo para o personagem. E eu também vou puxar ele um pouco mais para baixo para deixar ele mais escuro, porque ainda se trata da sombra da pele e a gente precisa diferenciar os valores ali da arte. Então, enfim, é só puxar para baixo. Eu sempre faço esse esquema junto, direita e baixo, ou seja, saturar e escurecer. Porque se eu fizer um sem o outro, vai ficar com uma cor desagradável, tá? Então, enfim, façam esse esqueminha aí que vai ajudar vocês. E para luz, eu costumo pegar o tom da pele e deixar ele um pouco mais claro. Isso também pode variar se você tiver um ponto de luz com uma cor diferente. Mas olha só, se eu tivesse usado 100% do branco aqui, não teria como fazer um tom de luz, já que eu já estaria no máximo. O terceiro tópico são as cores gerais. Vamos imaginar um quadrado de cores dividido em 4 partes, assim como o que está na tela. Eu costumo usar o primeiro desses 4, dando um tom um pouco mais pastel pro desenho. Claro que isso é variável e opcional. Normalmente você vai aprendendo a definir um tom que você gosta com o tempo que você vai pintando e também vai usando artistas de referência. Mas em geral as pinturas de anime usam esse tom mais pastel mesmo. Existem muitas maneiras de você escolher cores que combinam para sua arte, como por exemplo, cores complementares, onde você define uma cor na Color Wheel e a cor que combina vai ser a oposta dela. Ou seja, é só imaginar uma linha e pegar esses 2 tons. Também tem as cores tríades que, em resumo, depois que você seleciona uma cor principal, é só você imaginar um triângulo que vai gerar mais 2 tons, e essas 3 seriam as cores que combinam. E também tem as cores análogas, que no caso são uma espécie de fatia de pizza, que você pode pegar o tom e ir andando ali na Color Wheel um pouco pra cima, um pouco pra baixo da cor que você escolheu inicialmente. Existem várias outras, mas essas são as principais que eu uso. Ponto de luz. Esse aqui eu demorei pra pegar e às vezes eu ainda falho nele, hein? Existem 3 tipos de luz: a luz ambiente, a luz direta e a luz indireta ou secundária. A luz ambiente pode ser uma luz do sol, da lua, de uma região em si, etc. Normalmente são luzes mais suaves que afetam uma arte inteira. A luz direta pode ser, por exemplo, uma lâmpada, um holofote, uma softbox, um helicóptero te procurando no GTA. Esse tipo de luz ele é muito mais usado porque normalmente cria sombras bem mais destacantes, é mais fácil de trabalhar. E por fim tem a luz indireta ou secundária, que pode ser uma luz de algo aleatório no cenário que afeta o personagem, uma luz que você coloca mais para dar um efeito no ambiente, etc. Defina onde estão esses pontos de luz, que cor você quer para eles, qual a intensidade, porque se você tiver isso em mente e também as formas do que você quer na sua composição, tudo vai ficar bem mais simples. Textura e sombra, isso aqui é extremamente importante para ir caminhar para a prática.
As texturas, na teoria, são bem simples. É só você imaginar o material que você está pintando e, sei lá, a luz, a sombra e até mesmo a maneira que você vai pintar vai mudar. Um tecido vai ter uma pintura diferente de uma pele, que também vai ter uma pintura diferente de um metal. E eu digo que isso é fácil na teoria, porque na prática é bom você estudar com referências e ir aprendendo com o tempo a representar materiais nas suas pinturas. Ou seja, é mais difícil do que parece. Certo, mas agora vamos para a sombra, que é onde começa a causar ali um peso mais visual. Eu vou citar aqui alguns tipos de sombra, então vamos lá. Sombra de oclusão, que é basicamente onde a luz tem dificuldade de chegar. Então, por exemplo, se você juntar os seus 2 dedos indicadores, soltar eles e juntar de novo, olha lá, kawaiizinho! Se você juntar seus dedos, você vai perceber uma sombra entre eles bem no centro. Também tem a sombra projetada, que é causada por um ou mais pontos de luz. Um exemplo básico disso é quando você está andando naquele dia de sol e você vê a sua sombra no chão. Lembrando que a luz natural também pode criar sombra projetada, tudo depende da intensidade que está essa luz. Ou sei lá, quando você está embaixo de um poste, também cria sua sombra projetada ali no chão. Falamos do ponto de luz, da sombra e agora a gente vai falar da luz. Já que a gente já trabalhou com a sombra, meio que a luz já fica bem definida e meio que pronta, porém ainda tem como colocar alguns detalhes como por exemplo as highlights. O highlight vai depender muito do material, então o tecido normalmente não tem aquele brilho forte, porque ele costuma ser mais fosco, mas isso pode variar também se a roupa for, sei lá, de um tecido como plástico. Em contrapartida ao material fosco, a gente também tem a pele, que recebe muito mais highlight ali tranquilamente, imaginando qual parte está recebendo mais luz. E não temos só a highlight nesse ponto aí, também temos por exemplo as luzes de contorno, né, que são boas demais para separar os planos e também para completar onde a luz está posicionada ali para o espectador. A posição da luz de contorno vai depender obviamente de onde você está colocando o seu ponto de luz, mas também depende da intensidade dele, porque se for uma coisa muito fosca, muito fraca, talvez nem crie essa luz de contorno, seja só uma coisa mais leve mesmo. Um outro tipo de luz é a luz de rebatimento, que é basicamente a luz interagindo com as informações e rebatendo nas outras. Então imagine que eu pego um laser ali, miro no chão, né, uma luz vermelha, e o chão rebate essa luz vermelha pro meu tênis. Mas isso acontece na arte inteira, então por exemplo, o personagem em cima do gramado vai ter um pouco das cores afetadas, talvez pelo verde, dependendo de como que tá a luz batendo nele. Eu vou ser sincero que isso é algo um pouco complexo muitas vezes, porém dá um resultado muito bonito depois que você começa a dominar. Certo, agora passamos por toda essa parte teórica, a gente já pode aplicar tudo que eu expliquei na prática. Comecei o desenho com uma sketch, imaginando uma perspectiva e uma pose que eu pudesse aplicar, aproveitando que eu já estava estudando isso. E em seguida eu também fiz uma line art, porque o artista que eu usava de referência fazia uma linha fina. E por fim, eu demarquei a personagem em cinza para começar a aplicar a cor base. Usando os mesmos princípios que eu tinha explicado no início do vídeo de como escolher a cor base para a pele, mesmo usando o color picker em outros artistas, o importante é que você estude essas cores para poder aplicar por si próprio. Notem a cor base da pele não muito clara e também a cor de sombra um pouco mais escura, mais saturada e mais puxado para o vermelho. Eu começo pintando ali toda a parte, toda a área da pele, inclusive tem maneiras mais fáceis de fazer isso, ainda mais com line art, você pode usar ferramenta de seleção, você pode fazer máscara, tem várias maneiras ali, mas eu gosto de fazer pelo mais difícil porque eu acho que é mais prazeroso. Nas cores pro design eu não arrisquei muito, deixei algumas partes branco e preta, lembrando que até a parte branca não é branca 100%, nem o preto é 100%. Em compensação eu usei um amarelo ali para dar um destaque na jaqueta, um roxo para dar um destaque nos olhos e para completar a tríade faltaria usar o azul, que eu vou usar no céu, além do branco da personagem ser azulado. Algo que vai te ajudar muito na hora de pintar é você saber quando cortar ou suavizar. Então, por exemplo, quando você tem uma divisão brusca nos volumes, a gente corta. Então, entre uma cor e outra, você não tem um degradê. Já quando essa diferença, normalmente uma forma mais circular ou mais suave, aí sim tem um degradê, uma suavização. Tem um exemplo disso aqui que é nesse vídeo dos abdômenes que eu fiz para um shorts. Isso também é muito conhecido como hard ou soft edges, e dependendo de como você pinta, você pode ter a mistura dos dois. Mas se você me pergunta como e quando misturar os dois, eu vou dar um exemplo simples como uma sombra projetada. Quanto mais próximo do que projetou essa sombra, ou mais intensa for a luz, menos a suavização vamos ter nas bordas, porém normalmente ela começa com a borda bem definida e depois vai ficando cada vez mais suavizada, porque também vai se afastando de onde ela foi projetada. Notem que para fazer a sombra de outros elementos, como por exemplo o cabelo, é quase a mesma coisa do sombreamento da pele. Você mexe um pouco na color wheel, deixa um pouco mais escuro e um pouco mais saturado. E se notarem ali na esquerda, eu defini uma espécie de solzinho todo deformado ali, só pra gente ter uma noção de onde tá vindo a luz e onde vai ficar a sombra. Acredito que a melhor maneira de você entender como aplicar a pintura e a luz e sombra seja entendendo a forma que compõe o seu personagem. É que nem aquela esfera que você aplica o sombreamento na hora de treinar, só que em várias formas e em vários lugares diferentes. Tem uns detalhes que a gente faz no automático que faz mais sentido quando a gente tem a teoria por trás, como é o caso daquela sombra embaixo das mechas do cabelo, que no caso são as sombras projetadas. Um outro exemplo disso é aquela sombra que a gente faz em cima do olho. Isso só acontece porque existe uma sombra projetada através do volume que temos na pálpebra de cima. Um exemplo mais prático que a gente vê aqui no Hard Soft Edges é, por exemplo, na boca, onde o canto da boca
boca a gente deixa ele com um aspecto mais hard edge e depois suaviza na direção da bochecha, usando a ferramenta de seleção e de esfumaçamento. E de resto aqui você pode observar que é um processo completo ali da pintura, usando esse mesmo esquema que eu tinha explicado pra vocês, variando a maneira que eu pinto nas roupas, na pele, etc. Além de consertando vários erros que eu cometi em torno do processo, como por exemplo a perspectiva, alguns detalhes de design e por assim vai. Sempre usando o esquema de começar com um tom base, depois passar a sombra, já deixando a luz e fazer os detalhes. E olha só o resultado, eu já fiquei muito orgulhoso, mas eu vou te passar uma maneira de refinar tudo. E se tu chegou até aqui, pra finalizar vamos falar de valores. Os valores são basicamente uma maneira de tirar uma prova real da arte. Isso você pode fazer durante o processo também. Primeiro a gente pega o desenho e deixa ele preto e branco, é só você tirar a saturação ou colocar um filtro. E assim você vai conseguir ver os valores mais facilmente, ou seja, quais partes estão mais claras, qual partes estão mais escuras e como elas estão dando contraste uma na outra. Se os valores de uma imagem são mais escuras, no geral, os valores mais claros vão chamar mais atenção. E é claro que ao contrário é a mesma coisa, se forem mais claros, os mais escuros vão chamar mais atenção. E é claro que eu tô falando isso na parte da pintura, isso é totalmente variável dependendo do que tu coloca na composição. Tem coisa que só pelo desenho vai chamar mais a atenção do espectador. Lembrando que é sempre bom ter o equilíbrio desses valores na composição. Então um exemplo disso que eu vou dar aqui pra vocês são os olhos, onde a gente coloca o brilho na parte mais escura deles, porque assim vai dar um destaque muito mais bonito do que, obviamente, sei lá, colocar na mais clara. Tá, Léo, coloquei aqui sem saturação, tá preto e branco, como é que eu sei se os valores estão legais? É só você ver se as cores, entre aspas, que tá preto e branco, tá muito parecido. Tipo, sei lá, o cabelo tá na mesma cor da pele, da sombra, do não sei o que, tá muito próximo, entendeu? Você tem que deixar as coisas umas mais claras, outras mais escuras, num tom que dê contraste entre uma pra outra. Dá pra corrigir muito disso usando aquelas ferramentas de curva e de contraste. Você também pode ir brincando com isso e aprendendo sozinho. E não se esqueça que vocês podem adicionar pequenos detalhes na arte pra dar aquele toque mais bonito. Então brilhos, efeito de ruído, aberração cromática, desfoque, filtro, tudo isso vai fazer você gerar um resultado final na arte muito mais cuidadoso e também com um resultado bem mais delicado e bonitinho. Antes de finalizar eu vou deixar um bônus, mas só dizendo que desculpa se eu falei alguma coisa errada aqui, isso é um processo onde eu estou aprendendo, eu estou mostrando tudo que eu sei atualmente na pintura, mas com o tempo eu vou aprimorando. Mas se você quiser ter acesso ao material a mais, eu vou estar deixando ele disponível para quem é Lunar VIP no meu servidor. Inclusive eu vou fazer um evento valendo um VIP Lunar de graça. Muito obrigado por ter assistido, obrigado pelo 600k e pelo 100º vídeo no canal. Esse canal é feito por vocês e eu agradeço de coração. Ah é, não pode faltar. Dá like e me segue no Twitter aí, velho. Na moral, nunca te pedi nada.